sei lá, vai que um dia não vai ter trabalho. Eu sempre dou um lembrete também todos os dias do dia do trabalho também. Aí coloquem o telefone nessa lista aqui, tá? Passando pra cá. E aqui é a lista da presença, tá? Esse aqui todo mundo coloca o nomezinho aqui, pode colocar um do lado do outro, tá? Que é a lista de presença de hoje. Aqui também para ir passando enquanto vamos falando. Tá? Quem tá com o livro, a gente vai começar na questão 393. Na verdade, a gente já falou dessa questão semana passada, a gente ficou no meio, então a gente vai continuar, começar de novo dessa questão. Hoje nós estamos meio desfalcados, porque o pessoal está se mudando, os nossos outros integrantes estão se mudando para cá, mas aí semana que vem já vamos ter mais gente, né? Tá, gente? Hoje a gente estuda o livro dos Espíritos, tá? Esse aqui, tá? Quem tiver com algum modelo diferente desse, pegue o do lado que a gente tem 20 livros desse aqui, então dá pra todo mundo ter igual, tá? Igual vai estar aqui na televisão o que a gente vai ler. Quem quiser pode perguntar, pode interromper, a gente vai conversando, tá? Quiser dar algum depoimento, pode vir aqui pra frente também, pode falar. Se quiser perguntar, vai ter que vir pra cá pra frente também, não estou brincando. Todo mundo vai ficar com vergonha. Aí ninguém vai querer perguntar. Não pode perguntar, tá, gente? Bom, a gente vai começar então. Já aparece, né, Matheus? Só o primeiro nome, só? É, só pra depois saber, pra colocar lá no grupo, só pode ser só o primeiro nome. Tá, a gente tem dois grupos, um grupo de terças e um grupo de sábado, tá? Tem dois grupos no WhatsApp. Tá, o grupo no WhatsApp, já pra falar pra vocês, eu só coloco as notícias, não precisa vocês colocarem nada, assim, oi, bom dia, boa tarde, assim. A gente tem que ter bastante parcimônia nos grupos, porque a gente sabe que todo mundo é muito atarefado. Então não precisem estar colocando imagem, nem dando oi, nem tchauzinho. É só para botar alguma coisa importante mesmo. Tipo, né? E alguma coisa que queira perguntar, pergunta no privado, né? Alguma coisa que seja de uso de conhecimento de todo mundo, aí pode colocar, tá? Não tem problema. Nós vamos ter bastante parcimônia na utilização. Eu sempre vou colocar alguma coisa no dia do estudo, tá? Ou alguma outra notícia que seja muito interessante, sei lá, vai cair um meteoro na Terra, tá vindo, eu tenho que avisar vocês. Agora eu vou colocar lá, tá? Como exemplo, tá? Jesus tá voltando, vou colocar lá pra vocês. Né? Essas coisas assim, tá? E vocês também, se tiver caindo um meteoro, coloquem. Não vão pensar que é só um... Não, que não vou botar nos avisem, por favor, se vocês souberem de alguma coisa. Tá, então vamos começar lá na 393, tá, gente? Tu começou a colocar, né? Bom, a gente já leu, mas vamos reler um pouquinho. Como o homem pode ser responsável pelos seus atos e resgatar falhas das quais não se lembra, né? A gente está no esquecimento do passado, no esquecimento das vidas passadas. Então, como é que a gente pode estar pagando hoje por alguma coisa que a gente não se lembra que fez? Essa é a pergunta. E ainda segue perguntando, né? Como a gente pode ter proveito, né? Pode aproveitar a experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento, né? Como é que a gente pode tirar proveito de uma vida passada que a gente não se lembra mais? E aí tem mais outra pergunta, são várias perguntas. Seria concebível que as tribulações da vida fossem uma lição para ele, se pudesse lembrar do que as atraiu? Mas como ele não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira, sendo então um eterno recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus, né? Aqui Kardec está dizendo que toda encarnação, a gente, como não se lembra do passado, a gente está, na verdade, recomeçando, né? Como se estivesse recomeçando. Como é que a gente concilia isso com a justiça de Deus? Agora vamos lendo as respostas, porque esse assunto é bem interessante, então a gente vai esmiuçar bastante. Bom, aí quem responde, já aqui, já onde está a contradição, são os espíritos, tá?
Na verdade, aqui vamos ter que trocar essa tela, porque essa tela aqui é da pergunta só. Aqui. Tem que trocar aqui. Bom, então a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem e o mal, né? Então, cada vida que a gente tem, a gente vai aprendendo um pouquinho, né? E esse pouquinho que a gente tem, quando a gente vai para a próxima vida, a gente já tem mais conhecimento, né? Onde estaria o mérito se ele lembrasse de todo o passado? Quando o espírito retorna à sua vida primitiva, a vida espírita, na verdade, aqui quer dizer a vida como espírito, né? Quando a gente volta, quando a gente morre, no caso, e volta para a vida como espírito, toda a vida passada se descortina diante dele, né? Isso a gente já meio que falou semana passada, né? Na verdade, quando a gente volta como espírito, né? A nossa vida passada, as nossas lembranças de todas as milhares de encarnações que a gente já teve, ela vai voltando à medida que o tempo vai passando, né? A gente não chegou assim a morrer, no outro dia eu já sei tudo, já me lembro de tudo, já sei que eu já fui rainha, já sei que eu fui escravo, já sei que foi tudo. Não é assim, né? Tudo vai depender de várias questões do teu estado como espírito, da tua elevação moral, na verdade, né? Quanto mais moral tu tiver, mais conhecimento, mais rápido tu vai lembrar do que tu foste, né? Acontece muito de espíritos que são ainda muito inferiores, eles vão passar para outro lado, vão morrer e não vão se lembrar. Vão demorar tipo 10, 20, 30 anos até se lembrar, e às vezes reencarnam depois de 100, 150, 200 anos, 500 anos, sem ter nenhum tipo de lembrança de vida passada, né? Ou ter uma lembrança pouca. É tudo muito relativo, né? Geralmente quem se lembra muito é porque tem muita elevação, né? Aí tu começa a lembrar muito. Por que tu não lembra muito? Porque se tu tem baixa elevação e começa a lembrar todo o mal que tu fez, tu fica biruta, como se diz. A gente enlouquece. Por quê? Porque a gente fez muita coisa errada em vidas passadas. Então, se aquela lembrança vem na nossa memória assim, de chofre, como se diz, a gente acaba enlouquecendo, tá? E é por esse mesmo motivo que a gente, quando vivo, quando encarnado, também a gente não lembra, né? Mas vamos seguindo lendo o que diz aqui. E também o que poderia tê-lo impedido de cometê-los. No caso aqui, vê os erros cometidos, que são a causa de seu sofrimento, e também o que poderia tê-lo impedido de cometê-los, né? Então a pessoa lembra aquilo que fez ela errar, né? E por que ela está sofrendo. Então muitas vezes o sofrimento que ela tem na vida presente, se ela, digamos, teve uma doença ela ficou sofrendo uma vida inteira com uma doença, digamos, teve 10 anos lutando contra um câncer, e aí ela fica assim todo aquele tempo se perguntando por quê, e acaba falecendo daquela doença terrível. Aí depois que se descortina um passado na vida dela, lá quando ela já foi para o outro lado, depois de algum tempo, ela entende aquele sofrimento que ela teve, né? Às vezes uma doença que tem desde criança, às vezes uma pessoa que nasce e já desde criança já usa cadeira de rodas, por exemplo, uma pessoa que é cega, tá? Uma pessoa que é surda, tudo aquilo depois de certo tempo no plano espiritual que a pessoa vai lembrando. Às vezes até as pessoas têm curiosidade, mas a pessoa é cega e quando ela vai para o plano espiritual, que ela morre, ela começa a enxergar porque espírito não tem doença. Não é bem assim, né? Tem muito espírito que fica ainda com as doenças do corpo físico, tá? Porque acredita ainda estar doente, acredita ainda estar com cortes, com dores, com problemas de bala, por exemplo. Se ele levou uma bala no peito, por exemplo, acabou tendo uma morte sofrida, eles ficam anos, décadas, né? Séculos, às vezes, com aquelas dores, com aquelas doenças. Por quê? Porque a mente do espírito molda aquela doença. Então não é assim mais, morreu e tudo ficou lindo, maravilhoso, né? A vida continua, e geralmente ela continua conforme nós vivemos a vida no corpo físico, né? Ela não vai
né? Tu não vai ser, como eu sempre digo, tu não vai ser uma peste como encarnado, vai morrer e vai virar uma linda flor e bela, né? Não é do dia para o outro. Tudo depende de como tu constrói a tua vida no plano físico. Só que acontece, no plano físico nós temos o verniz da sociedade, né? Nós temos a riqueza material, que pode nos dar uma beleza de um corpo físico, né? A gente pode ir para as peluquerias e ficar com os belos penteados, né? Fazemos as unhas todos os dias, nossos belos perfumes, e vamos e compramos roupas, né? Nos free shops, ficamos lindos, maravilhosos, né? Só que quando a gente morre, que a gente vira espírito, aí a gente é tal qual a gente é como pessoa, como espírito, né? Então, tudo aquilo que era bonito no plano físico, a gente pode passar para o outro lado, e aí a própria ação da matéria astral, da matéria do plano dos espíritos, vai te moldando, e aí a tua mente vai te moldando conforme tu é. Então, se tu é uma pessoa muito ruim, as tuas formas vão ser feias, né? Tu como espírito vai ser um espírito com um aspecto olhoso, um aspecto escuro, né? Se tu for uma pessoa boa, linda, maravilhosa, de moral elevada, tu vai ser um espírito bonito, né? Então, às vezes a gente é bem pobre aqui e como espírito volta lá e fica lindo, maravilhoso, né? E o contrário também. Seguindo aqui. Compreende a posição em que se encontra é justa, e então procura a existência que poderia consertar aquela que acaba de passar, né? Às vezes a gente passa então para o outro lado, para o mundo dos espíritos, e já descobre que a gente só fez burrada, né? Passou-se lá 5 anos, digamos assim, a gente foi para uma colônia, para a colônia é o local onde se chama os locais onde os espíritos moram, se chama colônia, né? E aí depois de um certo tempo tu teve essa lembrança de vida presente, da vida que tu acabou de morrer, e digamos que tu tem lembrança de vida passada também, e aí tu já tá louco de repente para voltar de novo. Eu quero arrumar isso que eu fiz de errado, né? E aí já começa a planejar a vida futura, né? Às vezes a gente começa a planejar a vida futura com uns 5, 10 anos de morte, né? A gente tá louco, né? Às vezes com 1 ano já tá louco para voltar de novo. Mas aí tem, graças a Deus, dos nossos mentores, né? Eles nos seguram, né? Eles nos dizem, não, espera, ainda tu tem muito que aprender, né? Porque lá nessas colônias nós temos escolas, temos hospitais, locais de trabalho, tem equipes que trabalham aqui no plano físico, que estão ligadas a essas colônias, espíritos que nos ajudam. Então, quando tu tá no plano espiritual, tu tá trabalhando muito, então tem muito o que fazer. Aí, às vezes, tu tá lá, tá louco pra voltar, e aí tu acaba trabalhando numa coisa dessa e já muda de opinião. Porque aí tu já tá, né, outros trabalhos que tu quer, aí tu já não quer mais voltar. E depois que tu te acostuma lá do outro lado, tu não quer mais voltar. Isso é quase sempre, né? Porque lá, imagina lá do plano dos espíritos, né? Onde dependendo do lugar que tu estiver vibrando, é tudo bonito, tudo leve. Pra que a gente vai querer voltar pra Terra, né? Uma das coisas que faz mais a gente querer voltar pra Terra sempre é a culpa, né? A culpa que a gente carrega no nosso ser é uma das principais imãs pra gente querer voltar pra encarnação. Aí sim, a culpa, enquanto ela não te deixa, aí sim é uma coisa que pesa bastante para ti como espírito. Procurando provas análogas àquelas que passou, ou lutas que acredita serem apropriadas ao seu adiantamento. Pede aos espíritos superiores o ajudem nessa nova tarefa que empreende, pois sabe que o espírito que lhe será destinado como guia nessa nova existência procurará levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhes uma espécie de intuição dos erros que cometeu, né? Nessa época, então, quando a pessoa está planejando a encarnação, é aí que começam a nascer os nossos guias, né? Nascer não, né? A querer a se oferecer ou ser designado para ser nosso guia, né? Aí podem ser um espírito, pode ser mais de um, pode ser vários espíritos, um grupo, isso depende tudo da encarnação, do tipo de encarnação que tu vai ter, né? Se tu vai ter uma encarnação como uma pessoa que vai viver uma vida familiar, uma vida mais comum, ou se tu vai ser uma pessoa que vai ter
grandes trabalhos, de grandes vultos, que vai precisar ajudar muita gente. Quanto mais gente tu vai ter que ajudar, quanto mais coisas tu vai ter que fazer para os outros, mais espíritos guias tu vai ter, né? Porque vai ter que ter gente toda hora te auxiliando, né? Então aqui diz assim, ó, procura provas análogas àquelas que passou, diz lá no início onde eu li. O que quer dizer? Ele vai procurar as provas que ele, na verdade, as provas que ele passou e não passou bem, digamos assim. Era uma prova que ele tinha que tirar 10, ele tirou 2,5. E ele vai ter que fazer de novo, né, gente? Agora, se é uma prova que valia 10 e ele tirou 9,5, ele não vai escolher uma prova daquele jeito, e nem os espíritos superiores a ele vão permitir que ele faça a mesma coisa que ele já fez. Então, ele vai escolher outro tipo de prova. Tá? Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que muitas vezes vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais, ao passo que a voz da vossa consciência que vos fala. Né? Isso aqui é muito interessante, né? Às vezes a gente, como após a gente, né, sair da adolescência, quer escolher o que vai fazer da vida, né, como a gente disse, que faculdade vai fazer, a gente sempre acha que está pensando no que às vezes os pais nos querem pra gente, né? E na verdade, às vezes não é, às vezes é o que nós decidimos em encarnação anterior, e aquela intuição, né, dentro do nosso peitinho, da nossa cabecinha, fica dizendo, não, é isso que tu tem que fazer, é isso que eu quero, né? E a gente se baseia muito achando que é o que a família, na verdade, nos ensinou durante a vida. Essa voz, então, é a lembrança do passado, voz que vos adverte para não recairdes em erros já cometidos. Nessa nova existência, se o espírito suporta as provações com coragem e se resiste, ele se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos quando retornar para o meio deles, né? Assim que a gente passa por nossas provas aqui nessa vida, se a gente fez lá uma prova que a gente tinha, né, e a gente tirar 10 nessa prova, tiramos 10 nessa encarnação presente, a gente vai se elevar na hierarquia, a gente vai ser um espírito, digamos, um pouquinho mais elevado, né? Isso vai nos dar direito a gente de repente para uma colônia um pouquinho melhor, né? Porque tem vários tipos de colônias lá no plano espiritual, né? Todo mundo já viu o filme Nosso Lar, todo mundo sabe o que é uma colônia, né? Lá no filme Nosso Lar é uma colônia que fica em cima do Rio de Janeiro. E é uma colônia que fica no meio do umbral, né? Literalmente no meio do umbral. E tem outras colônias que ainda são muito mais elevadas que o Nosso Lar, que a gente não tem ideia, porque a gente acha que é só o Nosso Lar, mas tem várias colônias. Então dentro das colônias tem vários degraus também, né? Então, de repente, a gente tem direito a ir para uma colônia um pouquinho melhor, já, né? Vai ter outros estudos, né? E dali, de repente, a gente vai talvez ter mais uma encarnação, mais duas, se fizer tudo direitinho de novo, já está apto para ir para um outro planeta, já não vai ficar mais na Terra, já vai encarnar num planeta mais evoluído, aí já vai